Legal. Boa noite, professor. Então, me tira uma dúvida. Esse shelf life é tempo de vida útil da tinta ou era para ser pot life? Hot Life é o que você está pensando aí. Pot life é o tempo de vida útil da tinta. Isso, é mistura. E o shelf bem no inglês, é prateleira. Então é o tempo de vida útil da prateleira. Prateleira? É. Não, Então, porque na pergunta 2, na pergunta 2 do questionário, né, desse exercício que você passou para gente, está escrito shelf life. Está correto ou é pot life? então, tem as duas coisas existem. Uma coisa é pot life, que é depois que eu faço a mistura dos componentes e homogeneizo o material, o tempo que eu tenho para usar aquele produto. Isso é pot life. Isso é pot life, que é o que sim. Isso daí E a eu outra, entendi. Pot life é porque eu nunca tinha escutado essa shelf life, entendeu? outra questão, Essa shelf life tá certa? e shelf life é, por exemplo, tem um produto que tem 2 anos de vida útil de prateleira, né? Você compra lá um esmalte sintético, mete 2 anos lá na prateleira, daí que você vai usar. É o tempo que eu tenho para uso desse produto na prateleira. É que nem comprar feijão e o tempo de validade, né? Esse Sim. Não, tá, beleza. Professor, outra pergunta também. O senhor passou um trabalho para poder entregar o senhor no final do curso. Isso, no final do curso? Depois tem que me passar por e-mail esse trabalho, porque esse trabalho não é esses exercícios não, correto? Ó, o que acontece? Vocês receberam lá um e-mail que tem já esse trabalho que é o 4, exercício de fixação 4. O quarto é esse aí, tá? Então eu só adiantei ele, mandei por aqui também para mensagem, mas eu mando sim, me manda teu e-mail aqui, eu já te mando ele lá. Tá, vou te mandar aqui no chat. Beleza. Então bora lá. Tem algumas questões que vocês vão ver que agora é que eu vou vocês vão ter a resposta delas aí, né? Vamos entrar numa parte aqui que é propriedades das tintas, tá? Então, basicamente, as propriedades das tintas principais, a gente fala de aderência, permeabilidade e flexibilidade, né? Só para vocês entenderem, a gente fala assim de aderência, o quão isso é importante, né? A influência da aderência. Então, imagine que isso aqui é um corpo de prova, onde foi feita uma incisão, e se você pegar uma tinta que tem uma boa aderência, a corrosão não migra por debaixo da película aqui, sabe? Ela se mantém ao redor do corte ali. Já se a tinta tiver uma má aderência, você tem corrosão subcutânea, né? É aquela corrosão por debaixo da película de tinta que vai caminhando fora. Uma vez que a barreira foi danificada, a corrosão vai embora. Por isso que a gente cobra tanto a questão da aderência. Quando você olha a médio e longo prazo, você espera que o produto tenha uma boa aderência, para que você não tenha esse tipo de problema de corrosão. Então, esse é o principal ponto de atenção, né? No caso, professor, no caso já entra o jateamento abrasivo, né? Para criar essa rugosidade. Dependendo do tipo de preparação de superfície, né? Se é tratamento mecânico, se é jateamento abrasivo, o conceito que eu quero que vocês fixem é isso. A tinta tem que estar bem grudada, bem aderida para ter um bom desempenho. Se tiver uma tinta com baixa aderência, logo ela vai ter problema de corrosão a médio e longo prazo. É muito fácil. Então, esplacamento também, né? Esplacamento também. E as tintas, são as novas, né, epoxídicas, são espessuras mais altas, né? Então, o que acontece? Se ela não estiver bem ancorada, bem aderida, ela com o tempo, ela estufa, né? Ela estoura. E aí é onde que pode trincar, dar bolha, começar a desplacar, né?
Para as meninas aí do curso, é igual quando a gente vai na manicure e ela não lixa a nossa unha direito, não faz uma ancoragem. E quando a gente chega em casa, o nosso esmalte está cheio de bolinha. Olha aí, ó. E botou a mão na água, pronto. Já começa a soltar o esmalte que você acabou de pintar a unha. Essa é boa, bom exemplo. Tem disso. Tipo isso, é igual quando a gente vai fazer maquiagem, é igual o processo de pintura. Primeiro a gente passa um prime no rosto, primeiro a gente faz a limpeza, né? Depois vem um prime no rosto, depois vem a base e o pó é a tinta de acabamento, entendeu? Tipo, é tudo a mesma coisa. Então, tá certo. Então, vamos lá. Ó, tem mais um outro conceito que eu quero que vocês guardem: impermeabilidade. O que acontece? Cada tipo de tinta é mais ou menos impermeável. Todas são permeáveis, mas umas mais, outras menos. Então, o que acontece? A tinta alquídica, ela é extremamente permeável. Você tem uma permeabilidade de 100 gramas por metro quadrado dia. Epóxi 20, poliuretano 10. Você vê 10 vezes menos, né, impermeável em relação à alquídica, né? O epóxi 5 vezes mais impermeável em relação ao alquídico. Como é que é feito isso, né? Então, basicamente, vou colocar aqui para vocês esse exemplo, né? Você tem lá esse frasco, onde você coloca sílica gel ou cloreto de cálcio aqui dentro. Então, você coloca ali, você aplica essa película de tinta num material desmoldante, né? Um tipo de material desmoldante, e você coloca exatamente e lacra essa película de tinta aqui dentro. E você pesa antes de colocar numa câmara úmida. Então você pesa antes e aí você vai para dentro da câmara úmida, um ambiente 100% saturado com umidade do ar. O que acontece num dia que tem muita umidade no ambiente? Você vai temperar uma salada, por exemplo, e o saleiro não sai, né? Você vai pegar um saleiro, vai temperar a salada, não, é difícil, porque o sal é higroscópico, ele absorve essa umidade. Então, ele vai acabar que faz com que ele a gente fala até osmose, né? Lá menos concentrado por mais concentrado. Então, daqui de fora, ele acaba entrando pela película, ele acaba absorvendo isso, né? E toda vez que ele absorve, ele aumenta de peso. Então, todo dia vai lá um cara e vai medindo qual que é o aumento de peso desse copinho aqui. E aí você tem quantas gramas por metro quadrado, dia, você tem de permeabilidade de diferentes películas de tinta. Então, no caso, a alquídica é a mais permeável, depois a epoxídica e poliuretano é uma das mais impermeáveis, né? Então, esse é um conceito que é importante a gente ter aí, que é a questão da impermeabilidade, tá? Então, quando eu vou montar planos de pintura, ambiente marítimo, um ambiente que tem muito vapor, produtos químicos, eu tenho que ter isso na mente, né? Não adianta eu querer economizar um sistema de pintura mais convencional, que não vai funcionar aí, não vai segurar. Outro conceito é flexibilidade. Eu não posso colocar um produto muito duro, né, sobre uma base mole, né? Então eu tenho que ter um produto que seja flexível, adequado com o tipo de substrato. Então o que acontece? Se eu tenho lá muita dilatação durante o dia, sol, tudo mais, contração à noite, porque resfriou o material, a chapa de aço, tudo mais, então a tinta tem que trabalhar nesse movimento aqui. Se ele não acontece, ele cria trinca, fissuras, e aí isso começa a ter problema, né? Eu sempre começo, vai pegar, por exemplo, estrutura guarda-corpo, corrimão, escada de marinheiro, que vibra, a tinta tem que trabalhar junto, né? Até onde tu comentou lá sobre os pisos que está sendo feito na plataforma, tem a ver com essa questão de dilatação, contração e essa flexibilidade. Senão você vai ter problema de corrosão aí. Então, como é que funciona aqui, ó? Um outro conceito que agora, assim, isso aqui eu levo para mim até hoje, é para minha vida, sabe? Os tipos de tinta com relação à secagem ou cura do produto. Se você entender isso, você vai conseguir resolver qualquer problema no campo. Eu sempre falo assim, pega a manha disso, você pega a manha de tinta, né? Como é que funciona? Que tintas que secam só pela evaporação do solvente?
Quem me diz aí? Tem um exercício que fala assim, ó, a secagem pela evaporação do solvente. Então, você aplicou, evaporou o solvente, está seca a tinta. Pode repetir, pessoal, a pergunta? Qual que é o nome da tinta, ou tipos de tinta, né, que secam só por evaporação do solvente? Epox? Epox? Epox e... Não? Acrílica, não? Acrílica. Acrílica. Então, tintas acrílicas, laca nitrocelulose, Vinílicas. que secam só pela evaporação do solvente. Vinílicas. Algumas vinílicas. Então, são tintas que secam só pela evaporação do solvente. O que acontece? Qualquer outro solvente que vá ser, que vá atacar, que vá ser aplicado, qualquer outra tinta que tenha solvente, vai ressolubilizar ou vai mexer com a tinta de baixo. Isso é fato. Então, se eu tenho uma pintura feita num piso e tem tinta acrílica, eu só vou poder pintar com tinta acrílica depois disso. Porque se eu colocar um epóxi, um poliuretano, vai ser muito forte e vai atacar e vai enrugar tudo. Ou, na melhor das hipóteses, na hora não acontece nada, dali 6 meses, 1 ano, está soltando tudo. Então, são tintas que secam só por evaporação do solvente. Ela não aguenta um bicomponente, um poliuretano em cima, ela vai despacar, né? E tem gente teimosa, meu Deus do céu. Os caras vão lá e metem, botam tipo de tinta em cima, daí a pouco tá soltando tudo. Então, isso aí é verdade mesmo. Eu pego muito caso desse tipo na empresa, principalmente de equipamentos importados. O pessoal não sabe a tinta que vem e taca a tinta. Aí quando a tinta começa a desplacar, ele começa a pedir ajuda para saber o que aconteceu. Exatamente. E aí, assim, ó, como é que você, como eu sempre falo assim, né? Você pensa, como é que eu vou descobrir que tinta que tá lá no campo? Eu tô lá, sou inspetor de pintura, me chamam e falam assim, ó, chega aqui, ó, eu preciso pintar essa máquina aí. Aí você fala, meu, beleza, que tinta que tem aí? Aí o cara fala, não sei, foi pintada aí 6 anos atrás, nem estava aqui. E diz você que é especialista de tinta. Aí você fala, não, então beleza, deixa pra mim. Como é que você vai fazer? Você pega ela uma estopa, embebida ela com solvente, encharca ela com solvente xilol, ou solvente da tinta que você vai utilizar para pintar ela, e coloca sobre a pintura, né? Naquela pintura velha. E se ela tirar um suco, se ela tirar né, se ela encharcar e sujar toda, enrugar toda a pintura, se está saindo, é tinta acrílica. O solvente já atacou. Eu faço bastante isso aí. Então você já mata ali na hora. Tem um outro tipo aqui, ó, que acontece em tintas acrílicas base d'água. Tem acrílicas, lacas, vinílicas, base solvente, e tem outras que são base d'água. A tinta base d'água, ela tem o coalescedor, né, que é aquele solvente que ele vai aglutinando as moléculas de tinta, as partículas, e ajudando a formar o filme, e depois ele evapora por último, né. Eu só para de compartilhar aqui, eu quero compartilhar com o som, tá? Tem um videozinho aqui, eu quero compartilhar com o som. Voltei. E aí, tem o coalescedor. Então, essas tintas, elas são um pouco mais resistentes a solvente, mas ela também vai ressolubilizar assim, tá? Então, como é que funciona aqui? Deixa eu ver aqui. Opa. Colocar aqui. Resinas de látex são compostas de monômeros derivados de petróleo, transformados em polímeros em um meio de água. Latex paint dries by the evaporation of water and then the coalescing of the individual latex particles. As the water evaporates, they move closer and closer together, and when they find each other, so to speak, they merge or fuse into a coherent film. Muito bem. Fica legalzinho o videozinho, né? Uma ilustração que vai mostrando como que ele vai aglutinando, formando o filme, né? Bom, tem outras tintas que elas secam pela evaporação do solvente, mas tem que entrar o oxigênio para ela poder curar, né? Então,
ela tem que ter esse mecanismo, não basta só evaporar solvente, não. Ela tem que ter oxigenação na resina. Então, tem lá uma pergunta que fala assim, falha de uma tinta que seca por oxigenação da resina. Qual que é o mecanismo de cura daquela tinta XPTO? Aí você vai falar assim, não, essa tinta seca por oxigenação da resina. Quem que vocês acham? Que tinta que é essa? Alquídica. Alquídica, exatamente. Esse é o esmalte. Assim, então, tinta óleo. Um ambiente muito fechado, ela vai ser ruim de secar. Tô certo? Perfeito. Ela vai curar mais lento. Uhum. Mas cura. Não cura. Oxigênio, né? Não Se tem, não não tiver. tem. Não. Se não tiver oxigênio, não cura. Tem que ter pouco, mas tem que ter. Dentro do tanque tem oxigênio, né? Você vai entrar. Assim, um tanque que você vai pintar dentro do tanque. Tem que ter oxigênio. Você vai entrar dentro do tanque. Mas você não pinta esmalte sintético dentro do tanque, né? É. Então, não tem. Eu digo o seguinte, ó. Que nem já aconteceu comigo, né? Eu trabalhava numa outra empresa lá. A gente fabricava motor. E aí a linha de pintura ia exportar motor. E eles pintaram o motor, estava seco, lindo, maravilhoso, já dava para tocar, pegar e tal e coisa, e foi embora. Aí o cara foi lá e passou no stretch film, sabe aqueles plásticos? E aí, quando chegou lá no outro país, quando foi tirar o stretch film, tirou a tinta junto. Eles falam, pô, mas a tinta estava seca. Seca é uma coisa, curada é outra, né? E aí, por quê? Porque por mais que ela estava seca superficialmente, ela não estava totalmente curada. Então, ela não entrou oxigênio para que a tinta secasse. Tanto que você pode ver o seguinte, por que esmalte sintético, quando você aplica alta espessura, ele enruga? Ele enruga porque ele seca superficialmente e embaixo tem muito solvente, tá mole. Aquele solvente tem que sair. Então ele enruga tudo. Acontece isso aí. Então. Fábio? Opa, falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu trabalhava numa termoelétrica e tinha umas peças pintadas e ela foi protegida. Protegida por questão de chuva. Foi pintada com pouco tempo, foi protegida com a lona. Pintaram lona e outras não. No mesmo local eram as estruturas, aí uma parte foi protegida, não tinha lona para tudo. O que acontece? Só ali, eu acho que formou tipo uma estufa, não sei, mas só a temperatura que saía do chão, ela oxidou, apareceu um ponto de oxidação muito mais rápido do que as peças que estavam só expostas no sol, na chuva, sol, chuva, sol, chuva. Qual a definição assim que você poderia nos passar? E saindo do chão, o chão era piso mesmo, era areia. Areia, terra, né? Não, é porque a umidade você forma um microclima lá, e aí você tem, por exemplo, né, à noite esfria, a lona pode, né, criar aquela umidade que fica ali, mais a umidade do solo, que daí não consegue sair porque tem a lona, no outro dia que esquentou, forma um ciclo ali, uma câmara, aquilo lá acelera muito o processo de corrosão, né? Pois é, mais rápido do que o que estava, que lá era no Ceará, e lá é marítimo, né? Era muito próximo da praia e tava muita chuva, sol, mas as peças que estavam expostas não oxidavam, mas essas peças que estavam debaixo da lona oxidou muito rápido. Não, é isso mesmo, vai acontecer mesmo. Então tem que usar um plano de pintura, que eu não falo, adequado para um ambiente mais agressivo ainda. Rodrigo, eu vi que você está com a mão levantada, pode falar meu nome. Fala, professor. Então, você falou em relação a um simples episódio que você colocaram o filme, né? Tipo, eu apliquei uma tinta, um exemplo, o acabamento, 2677, uma tinta poliuretano. Lá na minha empresa, lá onde eu trabalho, tem estufa. Às vezes, os caras querem liberar a bomba com 4, 5 horas já, envelopar para ir embora.
dá para liberar assim, até agora não aconteceu isso que você falou. Dá para liberar ou deveria aguardar mais um pouco? Mas depende, que você usa 2677, o mecanismo de cura dessa tinta é diferente do que nós estamos falando aqui, né? Nós estamos falando aqui de tintas alquídicas, tintas óleo, que secam por oxigenação da resina. Então, evaporou solvente, ela precisa de oxigênio para poder curar. Poliuretano, epóxi, é outro mecanismo que a gente vai falar agora na sequência. Tá. E essa sim... Tu tá falando são as monocomponentes do carro. E as monocomponentes. Aquela corrimão, né, pintar a estrutura metálica lá, né, mais simples, né, equipamentos em geral, negócio mais leve, né. Tá, beleza. Tá aí bom. Sim, ó, nós temos umas tintas que aí sim, ó, você tem uma reação química, polimerização e temperatura ambiente, ó. Então tem lá o componente A e o B, ela faz a mescla, se mistura, homogeniza o material, é uma reação isotérmica que libera calor, né? Mas tudo isso está acontecendo na temperatura ambiente. Você não está colocando num forno, você não está colocando na estufa, você não está colocando ar forçado, você não está aquecendo o substrato. Não, é uma você misturou os componentes, o epóxi, você misturou o A e o B, o poliuretano misturou o A e o B, a reação começou e não para mais. Então, aí o solvente só tem o compromisso de evaporar. Mas o que faz secar é a relação do componente A para o endurecedor, da parte B. Então, polimerização em temperatura ambiente. Então, você fala assim, a de cura do epóxi, do poliuretano, todas essas tintas aí. É reação química, né, componente A e B, polimerização em temperatura ambiente. Então, esse é o mecanismo de cura desses produtos. E o solvente tem um compromisso só de evaporar aí, né? Valeu, obrigado, professor. Então funciona por aí. Então, essas tintas aqui, se você colocar menos catalisador, mais catalisador, vai dar merda. Não tem jeito, você tem que colocar a relação certinha aí para não ter enrosco. Bom, vamos lá. O que mais? Então, só fazendo um review, né? Então, tem as tintas que secam só pela evaporação do solvente, você tem só uma molécula da resina mesmo. Tem os filmes que você seca pela evaporação do solvente e oxigenação da resina, que são as tintas alquídicas, né? E você tem as resinas, os produtos bicomponentes, né? Que são ali os epóxis, os poliuretano. Você tem que ter a resina e eu tenho que ter um endurecedor para fechar o filme e formar uma malha polimérica bem mais fechada aí, tá? Os epóxis. Aqui é só um exemplo para vocês imaginarem, né? Isso aqui é um polímero, né, uma cadeia de uma resina alquídica, ela tem uma ligação dupla, ela geralmente trinca ali, abre, né, rompe sigma e pi, você acaba rompendo e formando com o oxigênio do ar, uma ligação cruzada, onde o polímero realmente fecha o filme e começa a curar, né? Isso é muito comum em resina alquídica, tá? Bom, um outro mecanismo que existe de cura, vocês vão ver aí, é a cura por hidrólise. Então, você fala assim, qual que é o mecanismo de cura da tinta de tiosilicato de zinco? É cura por hidrólise. Então, o que é isso? Eu tenho lá o componente A, que é uma resina de tiosilicato hidrolisado, eu misturo com pó de zinco, né, por ocasião da preparação da tinta, eu vou adicionando pó de zinco aos poucos e vou fazendo a homogeneização. E eu aplico esse material. Então, eu tenho a reação de tiosilicato de zinco, de tiosilicato com zinco, e aí ele fica exposto na atmosfera, ao meio ambiente, e ele precisa de umidade do ar para poder curar. Umidade e gás carbônico, mas principalmente umidade do ar. E aí eu tenho um filme bem formado, polimerizado. Então, como é que é o mecanismo de cura dessa tinta? Então, a polimerização acontece pela reação do tiosilicato com pó de zinco e umidade do ar para poder curar. Isso tudo se chama hidrólise. Por isso que essa tinta ela é fantástica do ponto de vista de proteção de corrosivo, mas ela demanda alguns cuidados para que você tenha uma boa cura do produto aí, né? Você tenha uma boa aplicação. A umidade tem que estar acima de 50%, 60%.
por ocasião da aplicação, senão você tem que prover a umidade, né, em toda a atmosfera para que a tinta realmente possa curar. Então, professor, pergunta. Algo tipo aí. Pode falar. Professor, a etil, silicato de zinco, é a norma 1661, né? No caso, se ela passar de 72 horas ou mais, vai passar de 4 dias aí, eu tenho que aplicar uma nova tinta por cima, a norma 1202, entendeu? Que é o óxido de ferro. Então, no caso, eu tenho que tacar água doce mesmo nesse zinco, uma água doce, tacar antes de pintar? Então, o que eu falo assim, aí depende, a questão da água doce, porque assim, o importante é a tinta de etilsilicato estar curada. Se ela cura em 4 horas ou leva 4 dias, depende dela estar curada. Como que ela cura? Com a umidade do ambiente. Como é que eu sei se ela está curada ou não? Se eu pegar e olhar essa tinta depois de 15 minutos da aplicação, ou olhar para ela depois de 4 dias, visualmente você não tem diferença nenhuma. Concordam comigo? Se você pega essa tinta e olha 15 minutos depois de aplicada e olha depois de 4 dias, visualmente é o mesmo produto. Você não consegue ver diferença. Você só vê diferença se você fizer o teste de fricção, que é o Rub test. Esse Rub test, você pega uma estopa lá com um pano bebido com álcool etílico, metil-etilcetona, e você vai fazer uma fricção. Então tem uma norma que fala lá um procedimento, você vai e volta, uma vez. Foi, voltou. E você vai fazer 50 fricções. E aí depois que você vai tirar, você vai ver o visual do tecido e vai dizer assim, não soltou nada. Tá o grau 5, perfeito. Soltou só um pouquinho, grau 4, grau 3, grau 2, soltou tudo. Grau 1, cheguei na chapa. E você vai contando o número de fricções. E aí você vai avaliando a cura do produto. Então, para o produto poder receber uma ademão do 202 ou qualquer outro epóxi intermediário, você tem que estar no mínimo no grau 4. Né? Grau 5 seria o ideal, mas no mínimo grau 4, para que se aplique a ademão intermediária. Então, esse é o primeiro ponto. Né? Então, quando que eu aplico o intermediário? Quando eu faço esse teste, eu já sei que realmente o etilsilicato de zinco está curado. Esse é um ponto. E a outra questão é, como ele é muito poroso, pega muita sujeira, uma tinta muito porosa, se eu estou pintando de uma plataforma, um ambiente exposto à maresia, aí tem muita salinidade, então é recomendado sempre lavar após o intervalo de cada ademão de tinta. Então, se eu terminei minha jornada de trabalho hoje, amanhã está seco, eu vou continuar a pintar, antes de começar a pintar, tem que lavar, porque você ficou a noite inteira exposto à maresia, né? Então, para quê? Aí você lava com água doce para tirar aquela maresia. Então, é aí que entra a questão da água aí, né? O que acontece é que, por exemplo, no processo de cura, ela tem que ter lá sempre seus 60% de umidade para cima, né? Por isso que essa é uma das vantagens, tem até uma questão, qual que é a vantagem da aplicação dessa tinta? É que, depois que eu pintei, se a umidade relativa do ar for lá para 85%, 90%, 100%, melhor para essa tinta. Então, se você vai pintar, por exemplo, em Brasília, Norte, em algumas regiões, né, mais secas, tem Brasília, tem dia que tem 30% de umidade relativa do ar. Outro dia, mesmo em Curitiba, estava marcando 40% de umidade relativa do ar, estava seco pra caramba. Essa tinta não seca. Então, o que você tem que fazer? Terminou de pintar, dá um intervalinho de uns 40 minutos, 1 hora, você começa a borrifar a umidade na peça para que ela cure. Né? Então isso é real. Cada 30 minutos, 1 hora, você vai lá e borrifa a umidade para que ela possa curar. Tem um cliente nosso no interior aqui de São Paulo, ele tem uma gabine de pintura, ele tem aqueles sprinter de proteção ativa contra fogo que ele usa para poder borrifar água nas peças e poder criar um ambiente mais úmido, saturado. Aí essa umidade que está no chão depois acaba evaporando, muito quente, né? Então deixa o ambiente úmido e aquilo lá ajuda a curar o produto. Então funciona dessa maneira aí.
Valeu, professor. Obrigado. Excelente explicação. A vantagem dessa tinta aí é para regiões mais úmidas, então você não tem problema com ela, né? Não tem problema com ela. Ela é excelente, ela gosta de umidade, né? E também ela é para alta temperatura, né? Isso. Então, geralmente as tintas, você já vamos pensar assim, um alquídico em torno de 80 a 90 graus, temperatura e calor seco, calor da chapa. Então, vamos imaginar o motor de um caminhão. Ele vai a 80 a 90 graus fácil. Eu posso pintar com uma tinta alquídica, um esmalte sintético, um poliuretano, um epóxi. Por quê? O alquídico para 80 a 90. Um poliuretano para 90 graus. Um epóxi que resiste até 120. Essa tinta vai a 450 graus, né? Resistência ao calor seco, né? Temperatura dela. Então, silicone, ela vai também, tem silicone para 180, 200, 250, 300, 500, 660, geralmente até no máximo 660. É a temperatura do silicone que você tem, né? Então, essa é uma tinta que é para alta temperatura também. Agora, tem umas coisinhas que você pode pedir para o fabricante te ajudar. Geralmente, por exemplo, não é só mérito da Sherwin-Williams, não, todos os fabricantes têm isso aí. Você pode pedir um solvente que te ajude a trabalhar em dias mais secos. Então, tem solventes mais pesados, né, que ele demora mais para evaporar, ele deixa a película mais tempo molhada, tudo isso ajuda no processo de cura aí, né? Então, para te ajudar nessas condições aí. Funciona assim. Então, vamos lá. Então, é uma tinta que cura por reação de silicado de etila com zinco metálico em pó, né? E forma na presença da umidade e gás carbônico a película, né? Então, funciona dessa maneira. Precisa de umidade relativa do ar alta, né? Recomendo sempre umedecer o ambiente, aplicação sempre de mão única, ela não aceita retoque, ela sobre ela mesma, ou, eu vou dar uma mãozinha agora, depois eu volto para dar outro repasse. Não, porque ela é uma tinta muito porosa, muito quebradiça, senão você vai jogar pó em cima de pó, e aí não cura direito, não seca. Aliás, não é que não cura, não dá uma boa adesão, uma boa resistência mecânica na tinta, né? Então, se for necessário retocar, e a temperatura do substrato não ultrapassa 120 graus, aí você utiliza uma tinta epóxi rica em zinco, tá? Para poder estar fazendo. E essa tinta, ela é muito recomendada como tinta de fundo, né? Em diversos planos de pintura. E, é muito boa mesmo. Só que ela é cara, né? Se não me engano, é Bolsa de Valores de Londres, se não me engano, tem um órgão que regula o preço do zinco, né? Igual galvanização. Regulado o custo do zinco. Daí que essa é uma tinta mais cara. Então, todo dia flutua um pouco, flutua bastante o preço dessa tinta por conta disso. Mas, e o calcanhar de Aquiles, então, dela é realmente que ela reage, né? Tanto em meio ácido quanto em meio alcalino. Então, se eu tiver uma fábrica, por exemplo, de sabão em pó, ela não vai funcionar tão bem. Você já tem que pôr um intermediário, um acabamento, algo que seja compatível com o ambiente. Ele, por si só, não vai funcionar. Armazenamento soda cáustica, não dá. É alcalino demais. Ela vai comer toda a tinta, né? Porque o zinco metálico, que tem um alto teor de zinco, essa tinta tem 1661 da Petrobras, tem 75% de zinco metálico na película, pra vocês terem ideia. Então, esse metal, ele reage muito fácil nesses dois tipos de ambiente aí. Então, antigamente era usado essa tinta para armazenar querosene de aviação, gasolina, álcool, tudo que não fosse derivado para ser utilizado em indústria alimentícia ou farmacêutica, você poderia utilizar solventes, só essa tinta para armazenar, né? Hoje em dia, com as regulamentações estão ampliando, estão melhorando, os caras estão mais preocupados com o meio ambiente, com não sei o quê. Então, por exemplo, querosene de aviação não pode ter mais uma série de metais pesados, né? Então, o que acontece? Está se utilizando epóxi movolac, outros produtos para armazenar esse tipo de combustível, porque
o zinco acaba contaminando o querosene de aviação aí. Fala, Elton. Ô, Fábio, você comentou sobre soda cáustica, então é normal pintar um equipamento que vai ter contato direto com tinta, com soda cáustica? Sim. Eu estou falando isso porque Sim. eu tive, essa semana, o pessoal de orçamentos, eles até pediram uma ajuda para poder ajudar a orçar um equipamento, e uma das coisas que eles me falaram, que o gancho da talha que a gente fabrica, ele ia ter contato direto com a solda cáustica. Aí eu entrei em contato com a Charmilha e eles perguntaram a quantidade, a concentração da solda cáustica para poder me indicar o plano de pintura. Então é normal pintar. É normal. Uhum. Então, por exemplo, o que a gente vai sempre perguntar para você, né? E vocês perguntarem para os seus clientes também, né? Qual que é a temperatura, né? Porque uma coisa é a resistência ao calor seco, outra coisa é a temperatura de imersão. Então, qual que é a temperatura de imersão, né? Qual que é a concentração da soda cáustica, né? Qual que é o tipo de substrato, a preparação de superfície vai ser feita. Você juntando todas as informações, você consegue escolher um produto epóxi fenólico, tipo bisfenol F, ou epóxi novolac, e aí ou éster vinílico, e aí você recomendar a melhor solução para esse tipo de tanque, né? Então, ácido clorídrico, muriático, sulfuro, dependendo da concentração, você consegue ter tinta que resista a isso, né? Então, é bem legal. Sim, é comum, né? Então aqui, ó, tá mostrando, ó, que esse aqui é um colega nosso que já se aposentou. Ele tá aqui, ó, dando tanque de pressão, aqui tem tio silicate de zinco, ele tava misturando manualmente, né? Aí foi lá ajudar o cara, porque falou, puta, isso aqui tá errado, ó. Isso aqui é uma coisa que tem que derrubar a pintura toda, meter no jato, arrancar e fazer de volta. Porque você vê que aqui tá mais esverdeado, não sei se vocês vão conseguir ver aí, né? Mas aqui tem mais zinco, e aqui tá mais amarelado, tem mais etilsilicato. Então quer dizer que o pescador embaixo do tanque de pressão, ora puxou só o zinco metálico, talvez o cara começou pintando por aqui, né? E depois decantou, né? O contrário, aliás, ele deve ter começado, ficou mais amarelado, né? Onde que pega só a resina, depois decanta, o cara pega sozinho, e aí fica dessa maneira aí. Então você tem que ter uma coisa uniforme, entendeu? Uma pintura uniforme. E para ter uma pintura uniforme, você tem que ter um agitador pneumático constante, né? Uma homogeneização constante, para que você tenha uma boa homogeneização do produto aí. Funciona assim. É uma tinta porosa, então se você pintar em cima uma outra tinta sem fazer um mist coat ou um tie coat, ele vai gerar essas crateras, esses pinholes, né? E aí o que acontece? Aqui gera ar comprimido que vai sair. E a hora que sai, ele estoura e deixa esse vulcãozinho. Então a gente chama de pinholes, que é o furo de agulha, né? O que acontece? A tinta ela se liga ao aço por metal, né? Então se liga de uma maneira química. Então tem 3 mecanismos de aderência: aderência polar, mecânica e química. Então essa é uma tinta que ela junta tudo isso, mas principalmente ela dá uma aderência química, que é a aderência mais forte que existe com tintas, né? Então você consegue ter isso. Ela trabalha pelo princípio de galvanização a frio, então ela confere proteção catódica ao aço. Então o que eu estou dizendo? Se eu aplico uma tinta que tem alto teor de zinco metálico sobre o ferro, esse zinco ele tem um comportamento de como a gente fala? Quando fugiu? Como é que é o nome? Porque o zinco ele tem um comportamento anfótero, né? Ele acaba servindo de parte a área anódica em relação ao ferro. Então ele se desgasta para que o aço não sofra corrosão. Tem o sistema de corrente impressa e tem o sistema de proteção onde o zinco é como se fosse uma... Vocês já viram em navio? Fugiu o nome agora.
Você já viu em navio tem aquelas pedras de zinco que é soldado no costado do navio? Metal de sacrifício, é? Anodo de sacrifício, isso aí. Exatamente, anodo de sacrifício. Então ela serve como um anodo de sacrifício. Porque o que acontece? No navio, o cara põe lá uma pedra, cada X metro quadrado, ele coloca uma pedra de zinco, né, uma barra de zinco, solda no casco, e aí depois de 2, 3 anos, ela volta o tamanho de um sabonete. Né? Ela tinha lá 3, 4 quilos, depois de 2 anos ela volta o tamanho do sabonete. Ela começou a anodo de sacrifício, ela vai se desgastando para que o aço não sofra corrosão. Aqui é a mesma coisa, você tem 75 micrômetros ou 100 micrômetros de espessura de tinta e ela vai se desgastando para que o aço não sofra corrosão. Isso é proteção catódica. Esse é o princípio da proteção catódica. Porque a gente fala tanto de galvanização, que é muito bom e tudo mais, resiste pra caramba, a vida toda, mais 3 meses de garantia, por quê? Enquanto tiver zinco, ele vai se desgastando para que o aço não sofra corrosão. E isso você consegue fazer com a tinta. Não funciona assim. Como é que funciona isso? Para você pintar, geralmente o primer de tiossilicato, depois você entra com o intermediário e depois com o acabamento. E aí você pode fazer o tal do tie coat ou o mist coat. Então o tie coat é uma epóxi poliamida de baixos sólidos por volume. Então estamos falando de uma tinta 202, por exemplo, da Petrobras. Uma tinta de 40%, 45% sólidos por volume. Eu estou falando aqui de um mist coat, uma tinta de altos sólidos por volume. Só que aqui, ela tem 80% sólidos por volume, 70%. Eu tenho que diluir a uns 40%, 50% essa tinta para dar mais esfumaciada, para depois eu voltar fechando a tinta aí. Pode falar, Leonardo. Quer comentar algo, Leonardo? Levantou a mãozinha, hein? O senhor disse que ele não aceita retoque e também passar por cima de outra tinta, ele solta. Como... Então, se para fazer um retoque ou para fazer, ele não aceita que eu faça retoque com gelo. Fala mesmo, aham. Tua pergunta é como é que a gente faz retoque? Não. Nas soldas e nas vivas, como orientam se não pode usar pincel ou tricho? Pintura de reforço. Aham. Usaria o quê? Então, é feito na verdade com pistola mesmo, né? Você vai acabar fazendo um jateamento abrasivo e entrar com pintura geral. Como ela trabalha com proteção catódica, aquela quina, você não vai ter um problema grave de corrosão ali, né? Porque ela vai acabar a tinta, e quando tiver espessura, ela vai se desgastando para inibir aquela micro área que eventualmente ficou não tão bem revestida, né? Então, geralmente funciona aí. Para essa tinta não se faz stripe coat ou pintura de reforço, não. Certo? Não sei se era isso que você estava perguntando, Leonardo. Sim, é isso mesmo, obrigado. Show de bola. Vamos lá. O que mais que nós temos aqui, ó? Então, inconvenientes, né? A película porosa, quebradiça, espessura limitada, de mão única, né? Tem que cuidar muito com a relação do intervalo entre demãos, para que ela esteja bem curada. E se passar o intervalo entre demãos, tá lá uma semana, já ultrapassou, tá lá entre demãos. Não é para lixar. Essa é uma tinta que só passa uma escova de nylon, uma vassoura, lava ela e pinta, vai para frente. Então, funciona dessa maneira, que o cara tá passando uma vassoura para tirar o pó e tudo mais, passando um ar comprimido e vai pintar, né? Não é para lixar, tá? Tem muito gente que gosta de passar lixo. Se você lixa, se tira o zinco, tá? Então... Muito bem. Então, a solução para que você evite esse problema de bolha, cratera e tudo mais, pinrolho que você tem nessa tinta, é com tie coat. Essa é a descrição do tie coat.
Lá vai ter uma questão, vai cair na prova para vocês, perguntam qual que é a diferença do Tie Coat e do Mist Coat, né? Aí você tem que, aqui essa é a resposta aqui, tá? Tie Coat é uma tinta de baixo sólidos por volume, tem uma boa umectação, uma boa molhabilidade, e você entra com uma demão única fechando o filme. Mist Coat é uma tinta de alto teor de sólidos por volume, você tem que diluir 40% a 50%, e aí você vai ter que fazer uma aplicação mais esfumaciada, né, e depois uma outra preparação de tinta na sequência, você já vem e aplica uma demão geral, aí com um pouco menos de diluição, para poder fazer a espessura que é recomendado. Então, geralmente no Mist Coat você acaba gastando uns 20, 30 micrômetros para fazer uma mãozinha, e depois você volta com mais 80, 90 para fazer a demão final. Então, professor, pode repetir ela de novo, porque picotou aqui. Então, Tie Coat é uma tinta de 40 a 50% sólidos por volume, alta umectação, o demão única. E o Mist Coat é uma tinta de alto teor de sólidos por volume, só que você tem que quebrar solventes, tem que diluir ela uns 40% a 50%. Para aí você fazer uma aplicação em duas passadas. Uma mais esfumaciada, com a tinta bem mais diluída, e uma outra vindo fechando o demão normal com a tinta menos diluída, né? Aí diluindo só uns 15, 20% para você poder estar pintando e segue a vida. Então, qual tinta cairia aí, professor, para esse Mist Coat? E para Tie Coat? Um exemplo. E Tie Coat seria, por exemplo, 1202. Tie Coat 202. O Mist Coat, por exemplo, seria um 2628, N2628, N2630. Tá, beleza. Beleza. Respondido, professor. Obrigado. Show de bola. Tem os pinrollers, ó, quando fala da falha do pinroller é isso aqui. Você tem, opa. Olha aqui, as falhas. Aqui você tem só um desenho esquemático do Tie Coat, né, que ela vai diluindo, ela vai tendo aqui a própria camada de zinco, né, e aqui o Mist Coat, explicando aqui, ó. Tem uns videozinhos, tá mostrando aqui a aplicação do tiossilicato de zinco. Aqui ele está fazendo o Mist Coat, ó, uma camada mais esfumaciada, e aqui na sequência aí ele vem já com uma diluição menor, fazendo a demão final, ó. Então aqui tem uns 20, 30 micrômetros, só para selar, e aí depois você vem aqui e faz a demão fechando, ó. No caso, essa segunda demão, professor, já é com 20 minutinhos após esse... Isso, já é na sequência. Na sequência, né? Que nem esse tubo, né? Digamos que você fechou um passe, já volta lá no final e volta largando tinta de novo, né? Uma demão um passe em cima do outro já. Valeu, obrigado. Imagina. Bom. É porque, professor, eu pergunto muito sobre zinco, sobre etioelicato de zinco, que é uma tinta muito crítica, né? Se passar da espessura, ela craqueia. Então, não é qualquer um que aplica, né? Essa tinta. É chatinha. É muito chata de trabalhar. Por isso que eu tenho muita dúvida sobre ela. Assim, entendeu? Não, show de bola. Obrigado. Pergunta aí. Ó, cuidado, né? Que eu falo assim, quando vocês vão pintar um tiossilicato de zinco mais velho, é que o tiossilicato de zinco mais velho, ele forma a corrosão branca, ó. E aí isso aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, esse pozinho esbranquiçado, isso aqui é a tal da corrosão do zinco, a corrosão branca. Então, como é que eu faço? Isso aqui, antes de pintar, você tem que pegar e lavar isso aqui com água doce e uma escova de nylon. Não é lixa, é só uma escova de nylon. Lava bem, tira ela, e aí você entra com a demão de tinta. Se você pintar sobre esse pó branco, essa corrosão branca, vai acontecer isso aqui, ó, desplaca tudo.
O zinco, quando não dá um tempo para a cura dele, ele fica puxando. Toda vez que trabalho com zinco, eu deixo, pego no outro dia. Ou tem um jeito melhor? Você fala que você deixa de um dia para o outro para daí você seguir com o processo de pintura, né? Isso? Sim, porque quando aplica o toque, quando você que for, no caso lá na empresa, que parece que é para calor, né? Agora não me lembro não. E você joga e acaba como se ele fosse um feito à base de... Então, quando você joga, começa a puxar muita tinta. E então, eles têm uma espessura bem fina. Eu vou te pedir desculpa aí, Leonardo, eu não consegui te entender, cara, tava cortando bastante aí. Tá chovendo muito aqui no Rio, tá chovendo. Tranquilo, depois ou amanhã mesmo. Chovendo mesmo. Tá chovendo mesmo. Aí você comenta comigo de novo aí, Leonardo. Eu vou seguir adiante aqui, mas depois você comenta comigo aí o que é que nós estávamos falando aí, tá bom? Vamos lá. Então, vocês entenderam aí a questão um pouco dos mecanismos de cura das tintas, né? Um pouco dos métodos de preparação, de mecanismo de proteção. E aí nós vamos entrar agora num ponto que é proteção por barreira, passivação anódica, proteção catódica, tá? Então, proteção por barreira, gente. Proteção por barreira é simples barreira mesmo. Então, tinta de alta espessura, tinta de alta impermeabilidade, epóxi betuminoso, alcatrão de urea, epóxi fenólico, poliuretano, tudo malhas polimétricas que vão te dar condições de você ter uma boa barreira mesmo, uma boa resistência do produto aí. Então, se a gente pensar assim, ó, pegar esses 3 exemplos aqui, ó, vamos pensar que um verniz, como não tem pigmento, o vapor de água passa mais fácil. Tintas convencionais, em geral, eu tenho uma boa proteção, tal, mas também vai permear. Quando eu uso uma tinta com pigmentos lamelares, alumínio, óxido de ferro, micácio, né, então tem mica, caule, talco, alguns pigmentos que têm esse formato de lamelas, ele forma como se foi feito no labirinto, né? Então aqui, justamente como é um metal, ele também não dissolve, então a barreira é muito maior. Então se a gente pegasse e esticasse esse fio aqui, a gente ia ver que a distância aqui é muito maior do que essa outra aqui, né? Para poder tá passando, formando essa barreira aqui. Então, e é isso que a gente quer, uma proteção por barreira nesse nível aqui embaixo aqui. Aqui tem uma animação aí, ó. Então o vapor de água também tem muita dificuldade de chegar até o substrato. Quanto melhor for a barreira, mais bem tiver montado. Lifting e não lifting nós falamos ontem, né? Lifting, aquela questão de ficar mais na camada superficial, uma sobreposta à outra, formando esse efeito de labirinto. E o não lifting, uma pintura mais chumbada, o alumínio cai de maneira toda desordenada dentro da película de tinta, e aí está mais suscetível à ação, mais fácil de permear e percolar, ter problemas de filtração da umidade, né? Vamos lá. Outros pigmentos lamelares. Tem uma pergunta lá que está na prova lá que fala assim, cite exemplos de pigmentos lamelares. Então aqui, ó, alumínio, óxido de ferro micácio, caule, talco, são pigmentos que têm essa estrutura amórfica aqui, né, de um pigmento lamelar, né, essas folhas aí, sobrepostas, né. Aqui está um exemplo de um óxido de ferro micácio, né, e ele, inclusive, ele ajuda a dar uma boa fuga de borda, né, então uma boa, chama de edge retention, retenção de borda, né? Tintas com alto teor de edge retention. Então, geralmente a gente fala assim, putz, o que tem que considerar uma tinta com edge retention? Mínimo 50% a 70% de retenção da borda.
Então, se eu aplico 100 micrômetros, quer dizer que 80 micrômetros na quina é mantido em função desse tipo de pigmentação de produto que te dá uma alta retenção de borda aí, tá? Então, esse é o conceito. Feito, proteção é isso. Qual norma seria essa daí? 2288, né? 2628, 1761, que é aquela antiga do Alcatel de Hulha, está cancelada até. 2677, que é mais? Outro 2912, são todas essas normas de tinta aí que atuam para esse princípio de proteção por barreira, né? E proteção anódica, ou passivação anódica, mesma coisa, né? Então aqui nós temos como exemplo o Jarecaro 2630, porque ele tem fosfato de zinco. Fosfato, é importante gravar bem a diferença. Fosfato de zinco é uma coisa, e zinco metálico é outra, né? Então, zinco metálico é aquele que a gente falava do tiosilicato de zinco, silicato inorgânico, proteção catódica. E fosfato de zinco é um pó branco, inclusive, né? Não tem nada a ver. Ele dá passivação anódica. Então, aquilo que eu falei para vocês, a tinta feita com esse tipo de pigmentação, quando comparado em relação a uma tinta convencional, essa tinta aqui ela tem que atenuar, passivar, gerar, tentar inibir a corrosão, né? Aí ela comentou aqui a Karen, cromato de zinco, exatamente, são um mecanismo de passivação anódica. A ideia é que o vapor de água vai permear a tinta. Tinha até uma tinta alquídica, até cancelada essa norma, se não me engano, era 2422, se não me engano, muito antiga essa norma. É uma norma que formava até sabões de zinco metálico, né? O vapor de água tentava permear a tinta, permeia a tinta e parcialmente o pigmento, e esse tem mobilidade e forma uma barreira que isola o eletrólito, a atmosfera do substrato aí. Então, no sistema de proteção anódica, passivação anódica, você tem uma formação de íons insolúveis que forma essa barreira aqui entre o eletrólito e o ferro, tá? Então é isso que acontece aqui. Eu gosto de citar como exemplo, galera, você pega sabão em pó, né, e vai colocar no balde, não sei se já fizeram isso, prestando atenção nisso, reparem, você dissolve um pouquinho de sabão em pó, e ele não dissolve tão bem já de cara, né? E se você deixar ele quietinho, ele vai até meio que decantando, né? E o restante não, se mexe assim, ele dá uma mexida malemal, a parte se dissolve e parte não. O sistema de passivação anódica, grotescamente, é isso, sabe? O vapor de água vai passar pela tinta, parte do pigmento vai se dissolver, parte não, e ela acaba que forma, tendo essa mobilidade dentro da película de tinta, no sentido de formar essa camada de íons que é insolúvel, por sua vez, nunca nada mais vai solubilizar ela, e vai formar uma barreira do meio da atmosfera em relação ao ferro, né? Fica um negócio bem, bem legal aí. Então funciona dessa maneira. Pessoal, tem mais um material aqui de proteção catódica, mas eu vou passar amanhã isso aqui também. É um material bem pesado. A gente pega na primeira hora da manhã e já, na primeira hora da noite, nós já caímos em cima disso aqui, tá? O que eu quero passar com vocês agora também. Então, um pouquinho daquele exercício que a gente fez. Vou pegar aqui o exercício de fixação número 3. Nem a 2 não, professor? A gente estava na 2. A 2. Era 2. 2. O 3 é mais fácil, cara. Eu acho. Vou pegar aqui, ó. Eu não sei até que ponto vocês foram aí, mas vamos pensar assim, ó, vamos já corrigindo algumas coisas, né? Já que nós estamos falando aqui, ó, é isso aqui, né?
Todo mundo consegue enxergar legal aí? Sim. Então, tintas ricas em zinco. Sim. Sempre métodos mecânicos. Shelf life, tempo máximo de armazenamento da tinta ou prazo de validade da mesa. Os equipamentos de tubulações pintados antes da montagem não devem ser manuseados sem ter sido alcançado o tempo de secagem para a repintura. Isso está na N13. Tá? Professor, nós encontramos aqui, quem quiser anotar, está no item 4.9.13. Aí sim, hein? Aí... Poxa, é bom. Não, é o grupo, tá? É o grupo. Beleza. A gente achou legal botar de onde nós encontramos para a gente facilitar para estudar depois. Ó, vou dar spoiler da aula de documentação. Pelo amor de Deus, não vão me dar a resposta solta. Vocês têm que dar a resposta que nem você fez agora, Érica. Né? Se sabe a resposta, você pode até falar, mas já vai corrigindo lá, já vai achando que está no item, sabe? Senão o Fernando ou o outro instrutor que foi falar vai encher, vai dar porrada em vocês. Então, já vai assim, ó. Tem que ter esse tipo de coisa. É sempre embasando em cima da norma, tá? Então, vamos lá. Afirmativa correta. Alumínio fenólico não deve ser aplicado por meio de pistola de pulverização que possua agitador mecânico. Então, assim, ó. Alumínio, tintas depigmentadas com alumínio. Tem-se uma preocupação que um agitador pneumático ou um agitador mecânico, ele pode ter uma rotação forte e, de certa forma, amassar aquele pigmento de alumínio de forma que ele não se fique orientado como folhas superpostas umas às outras, né? Ele pode amassar e aí a pintura fica mais chumbada. Então, a cor fica diferente, o aspecto fica mais horrível e você tem uma perca no tempo de proteção. Nesse caso, onde que encontra esse tipo de informação referente, por exemplo, a essa resposta aí? Onde, por exemplo, está descrito isso? Então, eu estou me escutando aí. Valeu, obrigado, Ivan. Seria assim, você vai encontrar isso na apostila de pintura industrial, né? Você vai encontrar isso só. Você não vai encontrar... e você tem aquelas boas práticas que é da Abraco, sabe? Tem a norma da Abraco que fala de boas práticas, lá vai ter boas práticas de pintura, ela explica, ela passa por isso também, sabe? Mas principalmente no livro de pintura industrial, você vai ter isso aí. Você vai encontrar. Na norma da tinta também, você vai encontrar isso aí. Mas, por exemplo, qual que é a norma da tinta alumínio fenólica? É a 1259. É uma norma que já está cancelada há muitos anos e o mercado ainda acaba comprando, utilizando. Aquela coisa assim, por mais que Petrobras tenha uma normativa, um standard, muito standard padrão ainda, que está fixado ainda em coisas muito antigas, o mercado acaba comprando e usando e divulgando e fica aí. Claro que a gente fala assim, já tem coisa muito, muito melhor, muito mais nova, mas todo ano a gente está lançando produto novo, concorrentes, todo mundo, mas a Petrobras ainda Fábio, só uma outra dúvida. Quando tem uma norma cancelada na Petrobras, você consegue baixar ainda ela ou não? Como que funciona? Então, geralmente eles deixam disponibilizado no site as normas em vigor. Não, geralmente você já não tem mais as normas canceladas, né? Então, aí é de pai para filho, né? Ou alguém de dentro da refinaria que tem essas normas, revisões mais antigas e vai compartilhar com você aí. Então, funciona dessa maneira. Vamos lá, próxima questão. Fosfato de zinco, é esse que a gente viu agora, ele trabalha por passivação anódica, tá?
Então, epóxi, polimerização a temperatura ambiente, borracha colorada, evaporação por solvente, poliuretano é polimerização a temperatura ambiente aí. Alumínio é um pigmento lamelar. Então, esse não aqui, ó, é para ferrar vocês. Cara, puta, um pigmento não lamelar, falso. É falso, porque ele, na verdade, ele é um pigmento da proteção por barreira, tá? Aqui é um rompe-cabeça, né? Você fica lá tentando achar essa história toda, não é nenhuma dessas questões, tá? Aqui tem uma história, alumínio, exemplozinho, puta, mentira, tá? O que importa isso aqui? Ó? Não é que é mentira, isso aqui é verdade, toda essa historinha é verdade, mas só para que confundir a cabeça. Na verdade, você tem que pensar o seguinte, ó, alumínio só dá proteção por barreira, ponto. Alumínio não dá nenhum outro tipo de mecanismo de proteção, tá? Então, assim, essa outra questão aqui, ó, qual é o mecanismo de proteção anticorrosivo? Conferido pelo cromato de zinco. O cromato de zinco, ele é passivação anódica, né? Então, parte do pigmento é solúvel em água, se dissolve, forma uma camada de íons de cromato que isola o aço da atmosfera. É tóxico, sem dúvida, e ele é cancerígeno, é um metal muito pesado, né? Então, por isso aí. Qual a influência dos pigmentos laminares na produção de corrosivo? Constitui basicamente em aumentar uma barreira, né? Aumentar, né, dificultar a permeação do meio ambiente para o substrato. Quanto melhor a barreira, mais durável você vai ser a tinta, por aí vai, né? De novo, aquela mesma pergunta lá, alumínio fenólico, métodos manuais, tá? Tinha umas questões de zinco ali, né? Qual a importância do teor de zinco metálico na película, né? Então, melhorar o contato elétrico entre a tinta e o substrato. Então, isso aqui eu vou falar para vocês amanhã bastante sobre isso, tá? Fica tranquilo, já vou voltar isso aqui. E melhora o desempenho anticorrosivo das tintas. Então, quanto maior o teor de zinco metálico, mais contato elétrico eu vou ter entre uma partícula e outra. Melhora a eficiência anticorrosiva. Então, por isso a importância de eu ter um alto teor de zinco metálico para que eu tenha um contato entre as partículas e aí eu tenha um melhor desempenho, né, desse sistema anticorrosivo aí. Cita exemplos de pigmentos lamelares. Tem todos esses aqui, ó. Alumínio, mica, talco, óxido de ferro, micácio, alguns cálmos, e por aí vai, né. Beleza? Parei aqui no 14. Então já tem aí alguns pontos aí. Paulo comentou. Essas pegadinhas do alumínio aí pegou, hein? Essas pegadinhas do alumínio aí pegou geral, hein? Porque, olha, eu caí, hein? Meu grupo. Você pode voltar lá para o VA13, por favor? Claro. Aqui, ó. Melhorar o íntimo contato elétrico com o substrato. Melhorar o desempenho anticorrosivo do filme. Aí vocês têm que prestar muita atenção na leitura. Eu sempre falo assim, uma leitura bem dinâmica, né? Você poder e não se deixar levar pela pergunta, né? Sempre tem um não na frente, galera. Ou uma vírgula lá que leva para o outro lado. E aí que é importante tomar atenção com relação a isso, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Não sei, eu vou dar 10 minutos para vocês aí de novo no grupo, só para vocês... Não, 9h40, vai lá. Continuamos amanhã, deixa esse material aí. Não sei se vocês querem combinar alguma coisa entre vocês no grupo aí, de se falarem no Zap, dar continuidade nessa atividade, e aí amanhã eu pego cedo, vou passar esse material de proteção catódica, e a gente termina de revisar esse exercício aqui, tá bom? Pessoal, professor. Fala aí, galera. Só dar um aviso para ele, tá, gente? O professor passou aqui o material atualizado, eu já até botei na lista de materiais de vocês, se vocês quiserem baixar pelo e-mail que eu enviei para vocês. Quem não conseguir visualizar, quem não conseguiu visualizar no bate-papo, já botei lá para vocês, tá bom?
Show de bola, Léo. Valeu, galera. professor. Opa, vamos lá. Peraí, eu preciso assinar a lista de presença, hein? Esqueci de assinar a lista de presença. Só um minutinho. Tá, não. Assina aí. Tá, professor. Só manda lá pro meu e-mail aquele trabalho. Tem que mandar pro Leão? Ou é todos os exercícios que tem que mandar pra ele? É, esse exercício que a gente tá fazendo hoje, sim. Sim. E os que passou também? Exercício 1? Não. Fábio, eu não entendi o exercício, não. Qual é o exercício que é para mandar respondido? Qual é o trabalho da gente? É o trabalho do grupo, vocês têm que mandar pro Leão. Esse que vocês fizeram hoje, que a gente vai terminar até amanhã, né? Você manda pro Leão como atividade de aula, que vocês terminaram, fizeram tudo certinho, manda para ele lá. Pode mandar pro Leão só, não precisa mandar todo mundo, não. Pessoal, é só um do grupo, um representante mandar pelo grupo, entendeu? Vocês não precisam mandar todas as pessoas do grupo mandar a resposta, não. Só um só. Só um do grupo manda aí. Eu não sei se vocês têm essa mesma dificuldade. Eu não lembro quem estava no meu grupo, mas eu sei que tem acho que um rapaz do Paraguai só. Mas fica tranquilo. Também. Então, assim, acho que um representante pro grupo não vai ficar legal não, Leão, porque assim, eu não lembro. Não, mas não tem problema não. O que acontece aqui, ó? Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Já no grupo. Aqui, ó. Aqui, ó, tem uma foto que eu tirei aqui, ó. Eu fiz um print screen, eu capturei lá a tela, que tem o nome de todos os participantes em cada um dos grupos, tá? E aí tá aí para vocês. Amanhã eu vou montar as salas com esses grupos, para vocês darem continuidade no trabalho. Então, fica aí. Beleza, galera? Boa noite. Bom descanso. Amanhã nós falamos aí, tá bom? Rapaziada, boa noite e até amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal.